Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Estou aqui no consultório e vou tentar fazer um vídeo para vocês, para a gente falar um pouquinho de Atos 20, tá? Atos 20 começa com Paulo voltando ali para Jerusalém, né? Ele estava vindo perseguido já pela igreja e sabiam que queriam matá-lo, queriam prendê-lo, e ele procurava alguns caminhos seguros. E, ordenado pelo Espírito Santo a voltar a Jerusalém, ele tinha um pouco de pressa, né? Então, ali no versículo 16 vai falar: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Então, como ele não queria demorar na Ásia, ele mandou chamar os presbíteros lá de Éfeso, em Mileto, que era onde ele estava, né? E nos versículos 19 a 21, ele vai começar ali a falar com os presbíteros daquela região de Éfeso, né? Ele vai falar assim nos versículos 19 a 21. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então, meus irmãos, esse versículo me chama muita atenção, porque assim, será que a gente tem servido a Deus com humildade? Será que a gente tem servido a Deus da forma como Ele quer? Ou a gente tem se vangloriado de servir a Deus? Ah, porque eu faço, porque eu oro, porque eu estudo, eu leio a palavra. Não é assim que Deus quer que a gente sirva a Ele. Ele quer que a gente sirva com o coração contrito, né? Com espírito quebrantado. Ele continua: vocês sabem que não deixei de pregar nada para vocês que fosse proveitoso, mas ensinando-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, é assim que a gente precisa pedir para Deus nos capacitar, para que a gente tenha ousadia, para que a gente tenha discernimento e sabedoria para falar a mensagem de Deus para todas as pessoas, né? Que a gente possa ensinar publicamente, sem ter medo do que as pessoas vão pensar, vão achar que ele é louco, ah, mas esse cara é um bitolado. A gente não tem que se preocupar com o que os outros vai dizer, a gente tem que seguir o que Deus manda. E lá ele continua, né, dizendo aos presbíteros que vai voltar a Jerusalém, pois foi uma ordem, né, do Espírito Santo de voltar, e ele sabia que o caminho dele era um caminho sem volta. Paulo sabia que ia enfrentar prisão, sofrimento, morte, mas mesmo assim ele seguia firme ao chamado de Deus. E nós, meus irmãos, a gente tem mantido firme, a gente tem desanimado, a gente tem fraquejado frente às dificuldades, a gente tem desistido algumas vezes de fazer o que Deus nos manda. Será que a gente tem medo da nossa vida, tem medo do nosso emprego, do nosso trabalho, da nossa família, medo de perder amigos por se posicionar, medo de perder status? Será que a gente tem agido dessa forma? A gente tem que lembrar que Jesus nos diz um ensinamento muito, muito importante lá em Mateus 16, 25. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, meus irmãos, eu quero encontrar a minha vida. Eu quero, se for possível, morrer por Jesus, mas não perder a minha vida. Então, é esse o ensinamento que a gente deve seguir também de Paulo, sabe? A gente não deve ter medo de fazer o que Deus manda, preocupado com as consequências. Se Deus mandou, Deus mandou. A gente tem que fazer. Há pouco tempo atrás, Deus falou comigo numa torre de oração que eu devia fazer uma coisa que eu falei assim, mas Deus, né, faz tanto tempo isso, por que vamos mexer nisso? E eu sei que isso vai trazer consequências. E assim, eu digo, teve consequências? Teve. Mas foi transformador. Foi algo que me engrandeceu para a honra e glória do Senhor, não para mim, mas uma coisa que melhorou muito a minha vida, né? Porque se é a ordem de Deus, a gente tem que fazer, a gente não tem que questionar. E nesse dia eu fiz, eu não questionei. Então isso foi muito, muito proveitoso para mim e fica esse exemplo para vocês, meus irmãos. Se Deus falar, por mais difícil que seja, faça, faça. Ainda lá no final do capítulo, ele vai exortar a respeito dos enganadores, né? Então ele vai falar no versículo 19 a 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem.
Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso dia e noite, com lágrimas. Então, meus irmãos, a gente tem que vigiar, tomar muito cuidado, porque o inimigo ele é astuto. Ele pode infiltrar pessoas em nosso meio, infiltrar líderes, assim, às vezes que a gente segue em rede social, que coloca mensagens que não vêm de Deus. Então a gente tem que ter discernimento e conhecimento da palavra, porque é através da palavra que a gente consegue discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Bom, e no final do capítulo, para mim é o maior dos ensinamentos de todos, né? Eu até devia ter colocado uma música aqui mais no início e acabei não ligando, esqueci. Esse é meu amadorismo com a câmera, mas eu vou colocá-la aqui agora. Então, Paulo, então, ali no final do capítulo, ele sabe que ele estava indo para uma batalha que ele não tinha como vencer, né? E o que ele faz? Ele se ajoelha junto com os presbíteros e ora. E ora. Os irmãos, esse capítulo para mim é muito rico, né? Muito forte, falou muito no meu coração. Estou voltando de um tive lá nos Legendários, que foi uma experiência sem dúvida marcante na minha vida. E um dos grandes ensinamentos que eu volto muito forte no meu coração é que não sou eu que faço, não sou eu não sou capaz. A gente só pode enfrentar uma batalha de joelhos. A gente só vai vencer uma batalha de joelhos, porque o Deus dos exércitos ele está conosco e é Ele que nos dá a vitória. Não somos capazes. Então, meus irmãos, é assim que a gente deve enfrentar as nossas dificuldades. É assim que a gente deve enfrentar as nossas lutas, de joelhos. E a gente não tem que orar uma vez por dia, 2 vezes por dia, a gente tem que orar 10, 15, 20 vezes por dia. Se você está tendo um problema com o teu filho, uma discussão, você tem que parar e tem que orar. Se teu filho não está bem, está sentindo algum mal-estar, você tem que parar e tem que orar. Se tua mulher não está bem, ela está angustiada, você tem que parar e tem que orar. E você tem que fazer isso em voz alta mesmo. Você tem que fazer isso repreendendo o inimigo. Então a gente tem que enfrentar ele com o que a gente tem de melhor, de mais forte, que é a oração. Irmãos, eu quero encerrar orando com vocês. E que Ele continue trabalhando as nossas vidas e que nos dê força para enfrentar essa batalha e que a gente tenha vitória para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor um dia tocou as nossas vidas, ó Pai, e o Senhor transformou, ó Pai, as nossas vidas pelo sangue de Jesus, ó Pai. Senhor, nós não somos capazes, ó Pai, nós não somos dignos, ó Pai, mas nós viemos pedir, ó Pai, de joelhos, que o Senhor capacite-nos, ó Pai, que o Senhor dê-nos sabedoria e discernimento, ó Pai, para fazer a Tua obra, Pai, para fazermos o que fomos chamados, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, esteja conosco nesse face a face, esteja conosco, ó Pai, na preparação e mais importante de tudo, ó Pai, que a gente esteja juntos depois do face a face, acompanhando esses homens para que eles possam crescer no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vou voltar para o trabalho, que o dia está corrido, mas sempre sem esquecer do amor de Deus e que o mais importante em nossa vida é Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos.